Olá para quem estiver assistindo ao nosso encontro. Estamos dando continuidade sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Vanessa. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Estamos começando agora, Vanessa. Estamos no segundo encontro sobre a psicopatologia da vida cotidiana do Freud. E sigamos então o texto. Seja bem-vindo todo mundo. E vamos lá. Capítulo 3. O esquecimento de nomes e sequências de palavras. Observações como as anteriores, capítulo 2, sobre o processo de esquecimento de parte de uma sequência de palavras numa língua estrangeira, despertam nossa curiosidade de saber se o esquecimento de sequência de palavras em nossa própria língua exige uma explicação essencialmente diversa. Com efeito, não costumamos surpreender-nos quando uma fórmula ou um poema sabido de cor só consegue ser reproduzido sem fidelidade depois de algum tempo, com alterações e lacunas. Entretanto, de vezes que esse esquecimento não atua uniformemente sobre a totalidade do que foi aprendido, parecendo, ao contrário, desarticular partes isoladas. Talvez valha a pena submeter à investigação analítica alguns exemplos de tal reprodução falha. Conversando comigo, um colega mais jovem disse achar provável que o esquecimento de poemas em nossa própria língua bem poderia ter motivos semelhantes ao do esquecimento de elementos singulares de uma sequência de palavras em línguas estrangeiras. Ao mesmo tempo, ele se ofereceu para ser objeto de uma experiência. Perguntei-lhe com que poema gostaria de fazer o teste. E ele escolheu Die Braut von Correte, poema de que gostava muito e do qual acreditava saber que pelo menos algumas estrofes de cor. No começo da reprodução, ele foi tomado por uma incerteza realmente notável. O texto é Viajando de Corinto para Atena? Perguntou o Viajando para Coríntio desde Atena. Também hesitei por um momento até observar rindo que o título do poema, A Noiva de Corinto, não deixava nenhuma dúvida sobre a direção em que viajava o rapaz. A reprodução da primeira estrofe sobreveio então sem dificuldade, ou pelo menos sem qualquer falsificação marcante. Por algum tempo, meu colega pareceu buscar o primeiro verso da segunda estrofe. Logo continuou recitando. Aqui tem um texto em alemão, que eu não irei ler, porque também não sei qual é a tradução. Você quer que eu traduza aqui? Você Que tem eu a peguei a tradução? tradução antes. Ah, joia. Deixa eu ver, a tradução é mais ou menos assim. Mas será que ele também será bem-vindo se não tiver comprado caro o favor? É isso que tem escrito. Uhum. Willkommen jetzt wo jeder Tag. Só isso que tem. O onde seria e sie sind Christen and. Esse texto está meio esquisito. Antes que ele chegasse a esse ponto, eu já estranhara, aguçando os ouvidos, e uma vez terminando o último verso, ambos concordamos que alguma distorção havia ocorrido. Mas, como não conseguimos corri-las, corremos à biblioteca para acusar os poemas de Goethe. E descobrimos, surpreso, que o segundo verso da estrofe tinha um teor completamente diferente, que fora, por assim dizer, expulso da memória do meu colega e substituído por algo aparentemente estranho. A versão correta dizia Aber wird aus willkommen sein, wenn Tower nicht die Gust erkauft. Não sei o que quer dizer, mas hein? Erkauft. Rima com Gestalt, batizado no quarto verso. E pareceu-me curioso que a constelação pagão, cristão e batizado o tivesse ajudado tão pouco a recompor o texto. Você pode me explicar? Perguntei ao meu colega. Como foi que eliminou tão completamente um verso de um poema que desconhecia tão bem? E será que tem alguma ideia do contexto que retirou o substituto? Ele pôde dar uma explicação, embora obviamente com alguma relutância. O verso Get Tag was Neues Bräut me parece familiar. Aqui ele quer dizer, só interrompendo, aqui ele quer dizer o seguinte: um pinheiro permanece solitário. Aí na outra
estrofe, ele diz, ele dorme. Aqui no Wenn er Tower, nicht die Gusse erkaufte, que foi aqui que é um canto ele trocou Gestalt pelo erkauft, né? Que rima, né? Ah, não, não, então é outro. Ah, então, Então, ó. estou lendo outro aqui, peraí, deixa eu ver. Eu anotei também esse. Agora que cada dia traz algo novo. É esse? Eu acho Traz que algo. é. Tag Se Vaz. ele não tiver comprado caro, o favor. Die Gust gekauft. Acho que é esse aqui, ó. Vim er Tower nicht die Gaut gekauft. Isso É, eu aqui acho mais que. na frente vai ter uma questão de um pinheiro aí que permanece solitário, que ele vai dizer que esse pinheiro dorme. Hum, Ele vai associar solitário a dormir. entendi. Entendi. Me parece familiar, devo ter usado essa palavra há pouco tempo ao me referir à minha prática profissional, com cuja prosperidade, como o senhor sabe, estou agora muito satisfeito. Como se encaixou aí essa frase? Poderia indicar uma relação. Evidentemente, o verso Wenn er Tauber nicht die Gunst gekauft me desagradou. Ele se relaciona com uma proposta de casamento que foi rejeitada a primeira vez e que, tendo em vista a grande melhoria em minha situação material, penso agora em repetir. Não lhe posso dizer mais nada, mas se for aceito agora, por certo, não me será agradável pensar que, tanto antes quanto hoje, uma espécie de cálculo pesou na balança. Isso me pareceu esclarecedor, mesmo sem que eu pudesse conhecer maiores detalhes. Continuei, porém, com minhas perguntas. De qualquer modo, como foi que você e seus assuntos particulares se mesclaram ao texto de Noiva do Coríntios? Será que existe, em seu caso, diferença de credo religioso, como as que desempenham um papel importante no poema? Aí eu não vou ficar lendo toda hora aqui em alemão, porque também não manjo tanto. Errei na suposição, mas foi curioso observar como a única pergunta bem dirigida deu-lhe uma súbita perspicácia. Alguém apontou? Não? De modo que ele pôde dar como resposta algo de que certamente não tinha conhecimento até então. Lançou-me um olhar aflito e contrariado, murmurando para si uma passagem posterior do poema, que eu também não vou ler aqui, e acrescentou resumidamente: ela é um pouco mais velho, ela é um pouco mais velha do que eu. Para evitar magoá-lo mais, interrompi a indagação. A explicação pareceu-me suficiente, mas foi sem dúvida surpreendente que a tentativa de localizar a causa de uma falha inofensiva na memória esbarrasse em assuntos tão remotos e íntimos da vida particular do sujeito, investindo de um afeto tão penoso. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui é um problema também da clínica. É o quanto o analista investe, intervém na clínica e o quanto o paciente está falando para ele. Entendeu? Isso aqui é uma relação também dentro da análise. O quanto também a pessoa está ali fazendo, o analista está lendo ali a situação e dando algum feedback, e quanto o paciente também está falando sobre aquilo. Tem que ter muito mais o paciente do que por parte do analista. Eis aqui um outro exemplo fornecido por Jung, em que há esquecimento de uma sequência de palavras num poema famoso. Citarei as palavras do próprio autor. Um homem tentava recitar o famoso poema que começa com Ein Futebol, no verso que começa por ele sacou e estancou irremediavelmente, pois esquecera por completo a palavra mitwissend, como um lenço branco. O esquecimento de algo num verso tão conhecido me pareceu surpreendente e por isso fiz reproduzir o que lhe ocorria em relação a... Surgiu-lhe a seguinte série de associações. Um lençol branco faz parte de uma mortalha. Um lençol de linho para se cobrir um morto. Agora, me ocorre um amigo íntimo. Seu irmão teve há pouco a morte repentina. Dizem que morreu de um ataque cardíaco. Ele também era muito corpulento. Meu amigo também é corpulento. E já me ocorreu que isso também poderia acontecer com ele. Provavelmente, ele faz muito pouco exercício. Quando soube da morte de seu irmão, fiquei de repente angustiado com a ideia de que isso também poderia acontecer comigo. É que temos em nossa família uma tendência de engordar e meu avô também morreu de ataque cardíaco.
Reparei que também sou gordo demais, e por isso comecei recentemente um regime para emagrecer. Assim, comenta Jung, o homem se havia identificado de imediato, inconscientemente, com o companheiro envolto na mortalha branca. Essa parte que você falou, Ronald? Agora deixa eu olhar aqui onde foi que eu anotei, que um pinheiro permanece solitário. É a primeira frase do poema, primeira estrofe do poema. Legal. Aí ele trocou permanece solitário por ele dorme. Entendi. Aí em seguida ele disse dorme com um cobertor branco. Ah, certo. Então acho que é mais para baixo. O próximo exemplo de esquecimento de uma sequência de palavras que devo ao meu amigo Sandor Ferenczi. Esse cara é muito bom, viu? De Budapeste. Difere dos precedentes por se referir a uma expressão cunhada pelo próprio sujeito, e não uma frase tomada de um autor. O exemplo também nos apresenta o caso não muito comum em que o esquecimento se põe a serviço de nosso bom senso, quando este ameaça sucumbir a um desejo momentâneo. Por conseguinte, o ato falha de cumprir uma função útil. Uma vez recobrada a nossa sobriedade, damos valor à correção dessa corrente interna, que antes se pudera exprimir através de uma falha, um esquecimento, uma impotência psíquica. Nossa reunião social que alguém citou, numa reunião social alguém citou, tu te compreendes cet ton perdone. Comentei que a primeira parte da sentença bastava, o perdoar era uma arrogância que deveria ser deixada a Deus e aos sacerdotes. Uma das pessoas presentes achou muito boa essa observação, o que me animou a dizer, provavelmente com a intenção de garantir a opinião favorável do crítico benevolente, que eu pensava recentemente em algo ainda melhor. Mas quando tentei repeti-lo, constatei que me havia escapado. Afastei-me imediatamente do grupo e anotei as associações encobridoras, ou seja, as representações substitutivas. Primeiro me ocorreram o nome do amigo e da rua de Budapeste que havia testemunhado o nascimento da ideia que eu estava procurando. A seguir veio o nome de outro amigo, Max, a quem costumamos chamar de Max. Isso me levou à palavra máxima e a lembrança que dessa vez, como em meu comentário original, tratava-se de uma variação de uma máxima famosa. Curiosamente, meu pensamento seguinte não foi uma máxima, mas essa frase: Deus criou o homem à sua imagem. E depois a mesma ideia, ao contrário: o homem criou Deus à sua imagem. Ato contínuo, surgiu a lembrança daquilo que eu procurava. Naquela época, na rua Andrassy, meu amigo me dissera: nada humano me é estranho. Ao que retrucara, aludindo às cobertas da psicanálise. Você deveria ir mais longe e admitir que nada animal lhe é estranho. Interessante. Entretanto, depois de finalmente recordar o que procurava, foi-me ainda menos possível repeti-lo na roda social em que me encontrava. Entre as pessoas presentes estava a jovem esposa do amigo, a quem eu relembrara a animalidade do inconsciente. E tive de reconhecer que ela, de modo algum, estava preparada para acolher essas verdades tão desagradáveis. E o esquecimento poupou-me de uma série de perguntas incômodas por parte dela e uma discussão improfícua. Esse deve ter sido precisamente o motivo de minha amnésia temporal. É interessante que me ocorresse, como uma associação encobridora, uma frase que a divindade é rebaixada à condição de uma invenção humana, ao passo que na frase esquecida havia uma alusão ao animal no homem, caput diminutio. Isto é, privação da condição que se possuía. É, portanto, é o elemento comum a ambas. Evidentemente, todo o assunto não passa de uma continuação da cadeia de ideias sobre compreender e perdoar, instigada pela conversa. E aí, o que vocês estão achando? Digam-me uma coisa, Ronald e Vanessa. Esse Tranquilo? ponto sobre como é a substituição encobridora, né? Uhum. Associação encobridora. Associação encobridora, que é uma substituição, né? Uhum. Essa substituição vai aparecer
futuramente em quê? Em que tipo de palavra? No inconsciente, quando eu substituo uma palavra. Esse talvez seja o mistério da coisa, porque associação pode ser qualquer coisa. Pode ser ele pode substituir por qualquer coisa que na cabeça ele vai fazer algum sentido, que vai fazer algum laço. Então a E pessoa. naquele momento, não, mas aí, peraí, Hum, tem que ter o laço social, né? Se eu estou numa conversa, digamos, aí eu associo o que eu disse há 2 dias atrás, que ficou no meu inconsciente, hum, aí eu digo em um aniversário, alguma coisa assim, eu solto alguma palavra que tem a ver com aquilo ali. hum, Mas também tem que fazer sentido para o contexto social, porque hum. senão seria uma palavra solta, né? Bom, aí esse também é uma dos problemas do ato falho. Você lembra lá no começo que ele estava lendo, que ele falou do poema e que houve uma troca de palavra? Lembra lá do Crawford, lá e Crawford, uma coisa assim? Ele trocou por uma palavra que Sim, era parecida, que era parecida. se eu não me engano, era navalha. É, alguma coisa assim. Então, não então, a associação ela pode ser por várias razões, né? Não só pode ser social. A pessoa pode ter visto um poema, pode ter pensado em alguma coisa na hora e aquilo meio que vazou. Ter assistido um filme, né? Exatamente. Visto uma obra de arte, ou visto alguma outra coisa, ouvido, sentido, mas na cabeça dela de algum jeito aquilo faz sentido. Por isso que é uma associação encobridora, né? Será que é o mesmo reinvestimento que ele chama? Pode ser e pode não ser. Pode ser, porque assim, pode ser, se for talvez dentro de uma clínica e a pessoa tem uma trauma muito grande, entendeu? E aí o clínico vai pegar esse ato falho da pessoa. Mas pode não ser. Pode ser só alguma coisa que, por alguma outra razão, não um revestimento, só uma Uma vazamento. associação que a pessoa não lembra de onde É, veio, né? que ela não percebe às vezes também. Não lembra e não percebe. Entendeu? Você viu que até os dois lá foram correr atrás, o jovem amigo do Freud, e o Freud falou: vamos lá no poema do Goethe para ver se o que está falando é verdade ou não. E descobriu que não era. Entendeu? Porque houve escorregou uma palavra ali, que é mesmo o cara que estava falando ali, o amigo do Freud, nem ele percebeu. E isso porque ele também tem intimidade, supostamente intimidade com aquele poema, que é um poema que ele gosta, que deve ter recitado muitas vezes, mas em algum momento a palavra se perdeu. E a pessoa nem percebeu isso. Isso é muito, muito na clínica acontece. A pessoa dá umas escorregadinhas na palavra e você fala, opa, isso aqui? Ah, entendeu? E geralmente é a primeira ocorrência que é a mais importante, né? A primeira é. É que você vai montando também, né? Você vai montando, às vezes a pessoa dá uma escorregada, depois ela dá mais outra, daí ela tem um ato falho, esquece alguma coisa, associa com alguma coisa, faz uma lembrança encobridora. Aí você tem que trabalhar com muita calma para ver onde vai chegar a coisa, né? Aham. Entendeu? É, Faz sentido? faz sim, Ajudou? ajudou. Perfeito. Nesse caso, a ocorrência tão rápida daquilo que eu buscava, talvez se tenha devido à minha retirada imediata para o aposento vazio, saindo da roda social que será censurado. Empreendi, desde então, várias outras análises de casos, esquecimento ou reprodução errônea de uma sequência de palavras. E o coincidente resultado dessas investigações inclinou-me a supor que o mecanismo de esquecimento, acima demonstrado, nos exemplos de Aliquis em um
e a noiva do Corinthians, em um, né, também, né, tem validade quase universal. Geralmente é um pouco embaraçoso comunicar essa análise, de vez que, talvez, como os que acabam de citar, elas levam constantemente o assunto íntimo e desagradáveis para as pessoas analisadas. Por isso, não pretendo aumentar o número de exemplos. O comum a todos esses casos, independentemente do material, é o fato do esquecimento ou distorcido estabelecer uma ligação por alguma via associativa com o conteúdo de pensamento inconsciente, um conteúdo de pensamento que é fonte de efeito manifestado no esquecimento. Volto agora ao esquecimento de nomes. Até aqui, não esgotamos o exame nem das casuísticas, nem dos motivos subjacentes. Como esse é exatamente o tipo de ato falho que às vezes observo abundantemente em mim mesmo. Não me é difícil apresentar exemplos. Os leves ataques de enxaqueca de quem ainda padeço costumam anunciar-se horas antes por um esquecimento de nomes. E, no auge desses ataques, durante os quais não sou forçado a abandonar meu trabalho, é frequente desaparecer da minha memória todos os nomes próprios. Ora, são exatamente os casos como o meu que poderiam dar motivos para uma objeção de princípio ao nosso esforço analítico. Acaso não se deveria concluir dessas observações, necessariamente, que a causa do esquecimento, em particular do esquecimento de nomes, está em distúrbios da circulação e da função cerebral em geral, e não deveríamos, portanto, poupar-nos a busca de explicação psicológica para esses fenômenos? De maneira alguma. No meu entender, seria confundir o mecanismo de um processo, que é idêntico em todos os casos, com os fatores favorecedores do processo, que são variáveis e não necessários. Em vez de uma discussão detalhada, porém, apresentei uma analogia para lidar com essa objeção. Suponhamos que eu tenha sido imprudente o bastante para passear de noite num bairro deserto da cidade, onde me haja assaltando e roubado meu relógio e minha carteira. No posto policial mais próximo, comunico a ocorrência com as seguintes palavras: eu estava na rua tal e tal. E lá, o isolamento e a escuridão tiraram meu relógio e minha carteira. Embora, com essa afirmação, não dissesse nada de inverídico, o texto de minha comunicação me exporia ao risco de pensar que não estou muito certo da cabeça. Esse estado de coisa só poderia ser corretamente escrito dizendo que, favorecido pelo isolamento do lugar e protegido pela escuridão, malfeitores desconhecidos roubaram meus objetos de valor. Ora, a situação no esquecimento de nomes não tem por que ser diferente. Favorecida pelo cansaço, por distúrbios circulatórios e por uma intoxicação, uma força psíquica desconhecida rouba-me o acesso aos nomes próprios, pertencentes à minha memória. Uma força que, em outros casos, pode ocasionar a mesma falha da memória quando se está com saúde e eficiências plenas. Isso aqui também é um fato. Quando analiso os casos de esquecimento de nomes que observo em mim mesmo, quase sempre descubro que o nome retido se relaciona com um tema que me é de grande importância pessoal e que é capaz de evocar em mim afetos intensos e quase sempre penosos. Segundo o praxe conveniente e louvável da escola de Zurich, Breuer, Jung e Hinckley, também posso formular esse fato da seguinte maneira: o nome perdido tocou num complexo pessoal em mim. A relação do nome comigo é inesperada e, em geral, se estabelece através de associações superficiais, tais como a ambiguidade verbal ou a homofonia. Em termos genéricos, ele pode ser caracterizado por uma relação colateral. Alguns exemplos simples esclarecerão melhor sua natureza. Olha que interessante. Um paciente pediu que eu lhe recomendasse uma estação de águas de Riviera. Eu conhecia um lugar assim bem perto de Genova. E também me lembrava do nome de um colega alemão que ali trabalhava, mas o nome do lugar em si me escapou, por mais que eu achasse conhecê-lo também. Não me restou outro recurso, senão pedir ao paciente que esperasse enquanto eu consultava apressadamente as mulheres da minha família. Como é mesmo o nome do lugar, perto de Nova, onde o Dr. Nene tem seu pequeno sanatório? Aquele que fulano esteve em tratamento por tanto tempo? Claro, justamente,
Você que havia de esquecer esse nome. O lugar se chama Nerve. Devo admitir que já tenho um bocado de trabalho com os nervos. 2. Outro paciente falava sobre uma estação de veraneio próxima e declarou que, além das duas hospedarias famosas lá, havia uma terceira relacionada com certa lembrança dele. Não tardaria em me dizer o nome. Constatei a existência dessa terceira hospedaria e apelei para o fato de ter passado 7 verões lá ali, onde deveria conhecer um lugar melhor do que ele. Mas, estimulado por minha contradição, ele já se havia lembrado do nome. A hospedaria chamava-se Rochwater. Tive, então, que ceder e até confessar-lhe que, por 7 verões, eu morara bem perto dessa hospedaria, cuja existência havia negado. Nesse caso, por que teríamos esquecido tanto o nome quanto a coisa? Creio que foi porque o som desse nome era parecido demais com o de um colega meu, especialista em Viena, e como no caso anterior, tocou no complexo profissional. Na outra ocasião, quando estava prestes a comprar uma passagem na estação ferroviária de Reichenhall, não houve meio de me ocorrer o nome da estação principal, seguinte, que era perfeitamente familiar e por onde eu já havia passado com muita frequência. Fui até forçado a procurar o nome do guia dos horários. Era Rosheim. Soube, então, de imediato, em virtude de que a associação, o nome me havia escapado. 1 hora antes de eu visitar a minha irmã em sua casa, perto de Reichenhall. Como o nome da minha irmã é Rosa, sua casa é também Rosenheim, Lar da Rosa. O complexo familiar me havia roubado esse nome. 4. Tem uma multiplicidade de exemplos para ilustrar as atividades francamente bandidescas do complexo familiar. Um dia veio ao meu consultório um rapaz que era irmão mais moço de uma paciente. Eu ouvi inúmeras vezes e costumava referir-me a ele pelo nome de batismo. Depois, quando quis falar sobre sua visita, percebi que havia esquecido seu nome, que eu sabia que não ser nada em comum. E não houve meio que me ajudasse a recuperá-lo. Saí então para a rua e pela leitura dos letreiros sobre as lojas, conheci seu nome e tão logo deparei com ele. A análise do episódio mostrou-me que eu traçara um paralelo entre o visitante e meu próprio irmão. Paralelo esse que estava a culminar na pergunta recalcada. Teria-se meu irmão comportado de maneira semelhante a essa mesma circunstância, ou teria ele feito o contrário? O vínculo externo entre os pensamentos concernentes... Pode falar, Ronald. Agora tem uma questão aí, que esse paralelo aí que ele fala é uma questão de conteúdo também, não? Sim, Entra no conteúdo da análise. sim. Não é só o paralelo que fez lembrar o nome do rapaz. Tem alguma coisa no inconsciente do Freud aí que fez ele lembrar, entendeu? Em algum momento das análises ele deve ter tocado em paralelos, alguma coisa assim. Eu tô achando que é mais de conteúdo aí. Também é conteúdo, são várias, inclusive, também. Boa, boa. O vínculo externo entre os pensamentos concernentes à minha própria família e a outra foi possibilitado pela situação fortuita de que, em ambos os casos, as mães tinham o mesmo nome. Quem está tentando entrar aqui? Estava nisso. Pela situação que os casos amaram, entendi também, posteriormente, Naturalmente, os nomes substitutos, Daniel e Franz, que se haviam impostos a mim sem me fornecer nenhum esclarecimento. Esse, bem como Amália, são nomes de peça, de Raube, os ladrões, Schiller, e foram alvo de uma piada feita por Daniel Spitzer, o caminhante vienense. Numa outra ocasião, eu não conseguia achar o nome de um paciente que pertencia à relação na minha juventude. Minha análise seguiu um caminho muito tortuoso antes de fornecer o nome que eu procurava. O paciente expressara um medo de perder a visão, o que despertou a lembrança de um rapaz que ficara cego com um tiro. E, por sua vez, isso relacionava com a figura de mais outro jovem que se ferira com um tiro. Esse último tinha o mesmo sobrenome do primeiro paciente, apesar de não ter com ele nenhum parentesco. Entretanto,
Só encontrei o nome depois de me conscientizar da minha transferência de uma expectativa angustiante desses dois casos juvenis para uma pessoa da minha própria família. Portanto, meus pensamentos são reperpassados por uma corrente contínua de autorreferência, da qual, em geral, não tenho nenhum indício, mas que se denuncia através desses exemplos de esquecimento de nomes. É como se eu estivesse obrigado a comparar comigo tudo o que eu ouço a respeito de outra pessoa, como se meus complexos pessoais fossem postos em alerta todas as vezes que tenho notícia de outras pessoas. É impossível que seja uma peculiaridade individual minha. Deve conter antes uma indicação da maneira como entendemos o outro em geral. Tenho razões para supor que, nesse aspecto, as outras pessoas sejam bem parecidas comigo. Olha que interessante, né? Você falou do conteúdo, né, Ronald? Também tem a questão, qualquer referência, tá vendo, pelo jeito, né? Pois é, depois que eu falei isso, que eu li o trecho com mais calma, ele disse que ele saiu, olhou para a fachada de uma loja e Isso. lembrou do nome. Uhum. Mas essa lembrança que veio foi porque ele lembrou do irmão dele. Isso. E esse irmão dele tinha as mesmas, tinha uma maneira semelhante de se comportar daquele paciente dele. Uhum. Exatamente. Então ele acabou lembrando do irmão, na verdade. Isso. Mas isso porque ele saiu do consultório, viu duas ruas em paralelos, viu a loja e ao olhar para a loja, os letreiros da loja, ele lembrou do irmão. Uhum. Exatamente. É por isso que ele fala que é de autorreferência, de alguma coisa que tem de referência. Entendeu? E a autorreferência que a referência foi nele, né? É, exatamente. É nele. E ele em relação aos outros. E ele tá propondo que todo mundo tem isso. Eu acho que é por aí. Sim, É parecido com os, ele. algumas pessoas têm mais do que outras, né? É, exatamente. Exatamente. Texto interessante, né? Intrigante, né? Intrigante. É intrigante, porque, por exemplo, eu posso ver um diálogo inúmeras vezes e interpretar de inúmeras vezes aquele diálogo. Uhum. Já prestou atenção nisso? Sim, sim. Um mesmo diálogo, com o mesmo conteúdo, mas dependendo do ponto de vista, você interpreta de forma diferente. A não ser quando é alguma coisa na rua, alguma coisa assim, né? Que é Uhum. mais do senso comum. Mas assim, se for um debate, por exemplo, entre Sim. pessoas que têm muito conhecimento, você ela cita uma palavra, você não entendeu, aí você vai buscar um entendimento. Depois que você entende, aí você interpreta como o outro entendeu, e assim vai. Uhum. Nem precisa nem pensar em diálogo, podemos pensar até em contos, em literatura. Literatura é recheada disso. Quanto mais você vai começar a entender sobre a vida, mais muitas coisas lhe podem ou não fazer sentido, mais você pode ter uma visão mais profunda ou mais rasa sobre certas coisas, que no passado você achava que era profundo, mas agora você acha que é rasa e vice-versa. Literatura é cheia disso aí. Mais coisas subentendidas, né? Exato, mais níveis, né? São níveis, né? São níveis. São níveis do discurso. Exato, exatamente. Níveis de discurso e de interpretação. Perfeito. O mais belo desses exemplos foi-me contado por um senhor Lederer, que passara por essa experiência pessoalmente, durante sua lua de mel em Veneza. Ele encontrou um senhor a quem conhecia superficialmente e teve de apresentá-lo à jovem esposa. No entanto, como havia esquecido o nome desse estranho, socorreu-se na primeira vez que um murmúrio ininteligível, ao esbarrar no cavalheiro pela segunda vez, como era inevitável em Veneza, ele o afastou para um lado e lhe pediu que o tirasse do seu embaraço, dizendo-lhe seu nome, que ele lamentava ter esquecido. A resposta do estranho atestou um conhecimento incomum da natureza humana. Bem,
Posso acreditar que tenha esquecido meu nome. É o mesmo que o seu, Lederer. Não se pode evitar uma ligeira sensação de desagrado quando se esbarra no próprio nome numa pessoa desconhecida. Há pouco tempo senti isso claramente quando se apresentou em meu consultório o Sr. S. Freud. Contudo, devo registrar a garantia de um dos meus críticos de que, nesse aspecto, seus sentimentos não são opostos dos meus. Que fantástico, hein? Que fantástico. 6. Os afetos produzidos pela autorreferência também podem ser vistos nos seguintes exemplos relatados por Jung. Um certo senhor Y apaixonou-se infrutíferamente por uma dama, pouco depois se casou com um senhor X. A partir daí, apesar de conhecer o senhor X há muito tempo e até manter relações comerciais com ele, o senhor Y passou a esquecer seu nome repetidamente. Tanto que, em várias ocasiões, teve de indagar outras pessoas qual era, quando ele correspondesse com o Sr. X. Mas a motivação do esquecimento, nesse caso, é mais transparente do que nos anteriores. Enquadrado na constelação da autorreferência, aqui, o esquecimento parece ser consequência direta da antipatia do Sr. Y, por ser o rival mais afortunado. Não quer saber nada do rival, nunca saber de sua existência. Isso aqui acontece muito na clínica, viu? Isso aqui acontece muito. O motivo do esquecimento de um nome também pode ser mais sutil, consistir no que se poderia chamar de um ressentimento sublimado contra seu portador. Assim, de Budapeste escreveu a senhora Ivon K. Formulei para mim uma pequena teoria. Tenho observado que as pessoas com talento para a pintura não têm sensibilidade musical e vice-versa. Faz algum tempo, conversando com alguém a esse respeito, comentei. Até agora, minhas observações sempre foram confirmadas com a exceção de uma única pessoa. Quando quis lembrar o nome dessa pessoa, constatei que eu havia esquecido irremediavelmente, apesar de saber que o seu portador era de um dos meus amigos mais chegados. Passados alguns dias, ao ouvir por acaso mencionar o nome, logo entendi que estava falando de um destruidor da minha teoria. O ressentimento que eu nutri inconscientemente contra ele se expressara pelo esquecimento de seu nome, costumeiramente tão familiar para mim. Olha que fantástico, hein? Quer ler aqui o 8, Ronald? Você consegue ler? Pode ser, pode ser. Perfeito. Manda bala. 8. O caso que se segue, relatado por Ferenczi, mostra uma maneira um pouco diferente de a autorreferência levar ao esquecimento de um nome. Sua análise é particularmente instrutiva, pela explicação dada às associações substitutas, como Bocelli e Boltraff, substituídos de Signorelli. Uma dama que ouvira falar de psicanálise não conseguia lembrar-se do nome do psiquiatra Jung. Em vez deste, ocorreram-lhe os seguintes nomes: K1, um sobrenome, Weide, Nietzsche e Hauptmann. Não lhe forneci o nome e convidei a associar livremente o que lhe ocorre em relação a cada um desses nomes. A partir de K1, ela pensou imediatamente na senhora K1 e em como era uma pessoa cerimoniosa e afetada, mas com muito boa aparência para a sua idade. Ela não envelhece. Como caracterização comum para Weide e Nietzsche, falou em doença mental. Depois disse em um tom zombeteiro: vocês, freudianos, vão continuar procurando as causas da doença mental até vocês mesmos ficarem loucos. Depois, não suporto Weide e Nietzsche. Não os entendo. Ouvi dizer que ambos eram homossexuais. Weide se relacionava com gente jovem.
apesar de já ter enunciado nessa frase o nome correto em húngaro, é verdade, ela ainda assim não conseguiu lembrá-lo. Sobre Hauptmann, ocorreu-lhe primeiro Halber e depois Jungend, e só então, depois que lhe chamei a atenção para a palavra Jugend, foi que ela entendeu que estivera em busca do nome Jung. Essa dama que perdera o marido aos 39 anos e não tinha perspectiva de voltar a casar-se, de certo tinha razões suficientes para evitar tudo o que a fizesse lembrar da juventude ou da idade. É digno de nota que as ocorrências encobridoras do nome buscado estivessem exclusivamente associados com o conteúdo, não havendo associações sonoras. Só um parêntese aqui, Rafael. Como Pode é que falar. a gente garante que os nomes têm essa É, veracidade no mundo real? desenvolva melhor. Hã? Melhora um pouco essa pergunta. Explica melhor. Por exemplo, ele foi pegando os nomes aí e foi decompondo os nomes. O nome da primeira era Senhora K9, K1. depois a segunda era Fulana, Nietzsche, não sei mais quem. Wilder. Aí ele chegou a Junger, e Uhum. chegou a Jung. Mas da onde é que ele consegue partir de uma senhora K9 e chegar K1. em Jung? K1. 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 K1, né? K1, é. K1 vem de Yun, Yun, é isso? Uhum. É, pronúncia. Esse Yun de K1. Exatamente. Interessante. É interessante, mas eu queria saber como é que isso tem veracidade na hora de estruturar, né? Então, eu acredito que seja por aproximação, primeira coisa. Tá? Por aproximação de falar ou de escrever. Entendeu? Porque, ó, você pode ver qual é o contexto também. Então, as coisas, elas são dentro de um contexto. Por exemplo, aqui, ó. No caso aqui era o Ferenczi, ó. Ferenczi é um amigo de Jung, de Freud, foi da primeira lá, fase da psicanálise. Grande amigo de Freud, escreveu muita coisa. Ele já sabia que ela queria falar alguma coisa, algum outro, ó. Uma dama que ouvira falar de psicanálise não conseguia lembrar-se do nome do psiquiatra Jung. Então, ela não conseguia lembrar. E ele estava fazendo o quê? Uma espécie de sessão para ela tentar fazer essa rememorização. E Tá? sabia que ela já tinha se apaixonado e que estava com problema com relação a isso. É, ó. Não lhe forneci nomes e convidei a associar livremente o que lhe ocorre em relação a cada um desses nomes. Ó, porque ela falou isso aqui. Ó. Em vez desse, ocorreram-lhe o seguinte nome: K1, né, um sobrenome, Ward Nils Hauptmann. Tá vendo? Ele não fez nada, ele só falou: vai falando aí que a gente vai vendo onde vai chegar essa história. Uhum. Entendeu? Esse é o ponto. Isso acontece muito na sessão. Eu sempre deixo a pessoa falando, daqui a pouco ela joga uma coisa e põe lá no 10 primeiro minuto ela joga alguma coisa, lá no final da sessão ela joga outra, associa, acho que ela tá falando. Entendeu? Daí ela fez uma associação livre que ela queria lembrar o nome, mas não sabia de quem. Então ele deu uma liberada e falou: vai associando e vamos ver onde chega. Aí Daí a ela pensou, senhorita Yvonne K, o Ivon Von K, K tem, isso. tem, tem uma similaridade com Jung, é isso? Não, esse é outro caso. Ivon K foi o caso de cima, ó. Ivon K foi esse caso aqui, o 7, que leu. Ah, eu Esse é já outro estou em caso. outro aqui, já estou É, em esse é o outro. 8. Esse já é um caso do Ferenzi. Já é outro caso. Então, ele sabia, ele já tinha uma percepção, e muitas vezes a gente sabe que vai chegar a algum lugar, talvez.
Então a gente vai montando e vendo aonde pode chegar aquilo. Entendeu? Aí, como ela já jogou esses nomes aqui, ó, tá vendo? Ela já jogou esses nomes. Ele falou, não lhe forneci o nome e convidei a associar livremente com o que lhe ocorre em relação a cada um desses nomes. Então já começou aqui, com esses nomes aqui, que de algum jeito estava ligado ao que eu queria lembrar. Entendeu? Então ele falou, tá bom, então vamos trabalhar a partir daqui, desse resquício, desse passo. Daí, o que que acontece? Daí ela foi falando, o K1, me lembra a senhora K1 e tal, como uma pessoa, papapá. Aí ela fala que dá uma quebradinha aqui, e fala, vocês fraudiram, vou continuar procurando as causas mental, doenças mentais, aí ficaram loucos, papapá. Aí não suporto o ar de Nietzsche, tem um não aqui, ó. Ela não gosta dele, mas por alguma razão tá na mente dela. Não os entendo, não ouvi dizer que ambos eram homossexuais. O Wilde se relacionava com a gente jovem, tá? Bom, beleza, ele foi seguindo, porque dentro da clínica a gente não faz julgamento de ninguém. E daí que ele falou sobre Harpy, ocorreu-me Halbe, e depois Jungede. E só então depois que ele chamou a atenção para a palavra Jungede, que foi que ela entendeu que estiveram em busca do nome Jung. Por alguma razão, pulou do Halbe para o Jungede. Entendeu? Qual Por é, alguma qual é razão. o número que tá? Estamos na. O quê? Número do quê? O número que aparece essa palavra Junged. Jungede. Tá. Tá no número 9, página 22. Número 8, quer 9, dizer, 8, 8, 8, 8, 8. 8. É o caso 8. Achou alguma coisa com o Jung? Não, mas aí não suporta o White e Nietzsche. E o que, que tem a ver não suportar o White e Nietzsche com Jung? Só vazou, só saiu. Aí ela está associando livremente, ela está fazendo uma associação livremente. Por alguma razão, tudo isso está vindo para ela, e ele só está jogando ali, ele só está falando, tá bom, continua. Continua, vamos ver onde vai. Entendeu? Vai dando espaço. E aí dá esse salto. Por alguma razão, escapou. Tá bom, ele foi jogado ali na sessão. Ele falou, ok, continua. Vamos ver o que acontece, ó. Porque também tem essa palavra, ó, jovem, jovem. Tá vendo? Ó? A única conexão que eu consegui fazer aqui foi com K1. Uhum, entendi. O, É re- que o, resto, assim, o resto eu não entendi, não vou mentir. tá bom. Ó, tem que ler também se o K1, como que tá, como pronuncia e fala K1 em alemão, entendeu? Que às vezes pode estar, a pronúncia pode é diferente da de português. Assim como o jovem aqui pode ser também diferente em alemão. E aí pode ter algum referencial também. Tá vendo que ele faz aqui um itálico? Um em alemão é Ein, Hum. E jovem. Kain, fica Kain. Kain com K, Jo né? Fica jovem? Kain. Kain, né? E jovem. Então, alguma coisa tá vazando aí que tá parecido, que tá, não sei como é que fala jovem em alemão, mas pode ser que no idioma, não faço ideia de como é que fala. Deixa eu ver aqui. Uhum, Deixa eu ver aqui. uhum. Às vezes tem nada a ver, às vezes, bom, tem que tentar no alemão, porque às vezes tem uma. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Você tem que tentar na Ah, língua ó, nativa. jovem, Jung. Hã? Jung. Jovem é Jung. Jovem é Jung? É, é.
É isso mesmo, não falei pra você que tem alguma coisa aqui? Por isso que ele deu uma. É isso mesmo, pelo menos tá aparecendo aqui no tradutor que jovem é Jung. Tá vendo? Aí que tá o. Coloquei aqui, jovem em Jung. Pronto, matamos uma charada. Não falei que tem alguma coisa ali? Saiu Entendeu? Aí. caçando aí até que encontrou. É, exatamente. Isso aqui era pra estar numa rodapé, né? Era pra ter uma pontuação aqui, falar, ó, tem isso aqui. Mas enfim. E aí que vai, ó, Halbe e depois Jung. Jungede, tá vendo? Aí que veio o Jung, entendeu? Mas ela já tinha dado um indício ali, Jung, entendeu? Aqui que tal? Você perguntou, ó, não suporto Wilde e Nietzsche. Não os entendo. Ouvi dizer que ambos eram homossexuais. Wilde se relacionava com gente Jung, entendeu? A chave primária, né? Foi o primeiro ponto. E Deixa eu depois ver o que passou é Junged. Junged aqui. Jung. Ixi, meu computador. Ah, não. Pensei que meu computador tinha dado pau aqui. Hum. Juventude. Juventude, aí, ó, pronto. Jugend é juventude. Pronto. Justamente porque ela tinha tido um caso amoroso na juventude. Não, não, no caso aqui, ó, no caso desse caso, não ela, né? Mas ela soltou Já é isso aqui, ó. outro, né? É, ó, Ah, ela tá certo. supor, o Wilde se relacionava com gente jovem, entendeu? Então era Jung e depois Junged, que era juventude, entendeu? Então ela deve ter soltado um juventude ali, né? Como fosse mais ou menos uma coisa assim meio parecida, né? É. Dá até para fazer isso tranquilo na língua portuguesa, né? Sim, em qualquer idioma tem parecida a palavra, né? Qualquer Agora, com palavra. palavras difíceis que são a pronúncia completamente diferente, aí não dá para fazer, não. Ou dá para fazer de outro jeito, não sei. É, então. Talvez é para fazer de outro jeito. Perfeito? Acho que matamos aqui o caso, hein? É, Mas esse caso a gente matou aqui na tradução aqui. Deixa eu ver só se quanto. Bom, vamos ler mais esse caso aqui, então. Eis um exemplo de esquecimento de nome com outra motivação muito sutil, explicado pelo próprio sujeito afetado. Quando eu fazia uma prova de filosofia como matéria complementar, o examinador interrogou-me sobre a doutrina do Epicuro. E depois disso, perguntou se eu sabia quem havia retomado em séculos posteriores. Respondi com o nome de Pierre Gassendi, que ouvira descreverem como discípulo de Epicuro 2 dias antes, no café. Ante a pergunta surpresa sobre como eu sabia disso, respondi atrevidamente que há muito me interessava por Gassendi. A consequência foi um magna cum laude, com louvor, no diploma. Porém, infelizmente, também uma obstinada tendência posterior a esquecer o nome de Gassendi. Creio que minha consciência, pesada e culpada de minha impossibilidade de lembrar desse nome, apesar de todos os meus esforços, é que, na verdade, também naquela ocasião, eu não deveria tê-lo sabido. Para que avalie Para que se avalie essa intensidade da aversão do nosso informante, a recordação desse episódio do exame, é preciso que você saiba do grande valor que ele confere ao seu doutorado e das inúmeras outras coisas às quais está, e esse tem que servir de substituto. Deixa eu ver aqui. Esse já é longo já. Bom, então a gente faz o seguinte, pessoal. Como esse já é um caso mais longo, esse 10 aqui, então a gente fica para a próxima reunião, tá bom? Então agradeço a todo mundo e até mais, viu? Para a gravação aqui.